Fala, galera, mais um Papo Ilimitado SA. A gente está gravando aí bastante. Desde já agradecendo a galera. Estou sempre bem acompanhado do meu amigo Fabiano Santos. Fala, Fabiano. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tá falando sou eu, Fabiano Santos, nosso podcast Papo Ilimitado SA. E quem tá com a gente hoje, Daniel? Hoje é um cara que eu admiro bastante, vejo bastante trabalho dele nas redes sociais. E, enfim, conseguimos ter ele aqui, o nosso querido Estevão Nascimento. Irmão, fala com a gente aí, se apresenta aí para a galera, dá aquela apresentação inicial para a gente, por favor. Bom dia, boa noite, galera, porque eu não sei que horas vocês vão ver esse podcast. E é um prazer aqui para juntos falarmos do ministério, batermos aquele papo gostoso. Ok. Irmão, desde já eu quero agradecer pela sua presença, por ter aceitado. A gente tentou essa data já há algum tempo, né? A agenda não estava batendo, mas a gente está muito feliz de estar aqui. Bom, eu já me apresentei, Daniel, Fabiano. A gente começou há um pouco tempo esse podcast. E a gente fala de música, fala de educação, fala de vários assuntos. E eu realmente acompanho seu trabalho, né? E queria saber do começo do seu ministério, né? Quando que o irmão... exatamente, quando que o irmão falou assim, eu quero ser cantor, eu quero gravar. O irmão deve ter gravações, eu já dei uma olhada. Como é que foi esse chamado aí, eu vou trabalhar com música, eu vou cantar, eu vou ensaiar coral. Como é que foi a sua primeira experiência, o chamado para trabalhar com música? Pode falar para a gente sobre isso? Sim, na verdade, Daniel, eu sou filho de músico, né? Meu pai era músico, compositor, não da igreja, do mundo. Fez muito sucesso com muitas músicas para muitos cantores. E o que eu decidi fazer? Eu, aos 7 anos, vim para a igreja. Aos 14 anos, comecei a cantar. Eu era membro da igreja de Madureira, pequeno, né? Da igreja adventista de Madureira. Depois eu fui para o grupo de Quintino, que começou na casa da minha tia. E aos 14 anos eu comecei a cantar de forma amadora, como a maioria dos jovens das igrejas começam a cantar, né? E o estalo para gravar foi aos 23 anos. No ano de 2003, mais ou menos, foi quando, na verdade, em 2000 eu decidi gravar. Não tinha recurso nenhum. Gravar naquela época era muito caro, como até hoje, não, mas muito mais caro naquela época. E aí havia uma intenção de Deus que isso se tornasse real. Porque eu não tinha recursos, e como o texto bíblico diz que o Senhor, ele abençoa e ele utiliza o ímpio para te abençoar, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui abençoado por um primo meu que estava afastado da igreja há mais de 20 anos, e ele disse que a primeira vez que eu decidisse gravar, que ele iria me abençoar. Ele, na época, ele era músico da Fat Family e do Ebony Vox, que eram grupos que faziam sucesso na época. Ele era produtor desses grupos. E aí ele me chamou, eu disse para ele que eu desejaria gravar, eu consegui recursos para isso, e fui abençoado e gravei meu primeiro trabalho, chamado Meu Grande Amigo. Um trabalho numa linha muito popular, né, para a época, e foi o alavanco. Depois eu gravei outras vezes, gravei o Liberdade, gravei Milagres, que é um outro trabalho maravilhoso também, e gravei Estevão Nascimento em Concert, que é o último trabalho que eu fiz, que é um álbum com 6 hinos. Eu tenho, desde 2003, me empenhado em cantar ao Senhor. E aí fiz muita coisa legal, né? Cantei não só dentro da denominação adventista, mas em outras igrejas, outras denominações. Viajei o Brasil inteiro, viajei para fora do país, e tudo foi o ministério que me proporcionou isso, Daniel. Poxa, muito interessante. Deixa eu te perguntar, eu achei muito legal assim a tua história, mas fiquei curioso de quem é o seu pai. Você falou que ele tem músicas de grupo secular. Pode citar uma, só para a gente ter uma noção? Meu pai tem músicas. Meu pai tem músicas com Bezerra da Silva. Uhum. Meu pai é um compositor com pseudônimo chamado Tal Silva. Ele fez músicas para o Bezerra da Silva, para o filme Rio 40 Graus, para vários lugares muito legais. Inclusive, tem um documentário do meu pai que
está sendo produzido por alguns estudantes da UFRJ. Depois eu posso até te passar as informações. É muito legal. Muito Meu pai era um interessante. compositor muito renomado. Na década de 70, 40, entendeu? Eu sou o filho temporão dele, né? Entendi. Eu e a minha irmã somos filhos temporões dele. Então, meu pai fez muito sucesso nesse período. Mas ele não é cristão até hoje ainda, não, né? Ou ele se converteu? Eu sou cristão. Meu pai faleceu na igreja. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas não... Meu pai, a vida toda foi músico mundano. Mas ele faleceu na igreja. Não, depois eu vou querer dar uma pesquisada assim, fiquei interessado. Fabiano. Eu te mando até informações, você vai gostar. É uma obra muito rica. Legal. Fabiano? Estevão, Daniel me disse que você canta no estilo lírico. Ele não é um estilo assim que é popular, assim, as pessoas de, tipo, um pagode, um sertanejo, que é uma coisa assim bem popular, uma coisa mais nichada. Como você descreveria o estilo lírico para as pessoas? Porque eu mesmo não entendo direito o que é. Vou te explicar. O que acontece? Eu, quando comecei a cantar, eu fazia uma linha bem popular. Mas eu precisava fazer um diferencial, Fabiano. Eu falei assim, cara, eu vou cantar o estilo que eu estudei canto durante um período, né? Eu gravei a primeira vez, não tinha estudado, e aí gravei a segunda vez já estudado, já preparado, já tendo feito conservatório. E aí eu falei, agora eu vou gravar de uma outra forma. Qual era a ideia, Fabiano? A gente ter um instrumental bem arrojado, numa linha de jazz, né? Um jazz misturado com vários sons, porque eu gosto muito de sons, mas com uma voz lírica, uma voz impostada. O que é o estilo lírico, né? É o que você ouve cantar nos teatros da vida. Por exemplo, no Municipal você vai ouvir os caras cantando dessa forma. Isso é uma forma de cantar, é um jeito, né? É uma colocação de cantar. E isso trouxe um diferencial. Por quê? Porque se você for avaliar, hoje, no meio evangélico, são poucos os cantores que fazem isso. E no meio adventista, menos ainda. Então, eu sou a raridade da raridade. Os convites ocorrem por causa da raridade, entendeu? Entendi. Porque a galera nunca viu isso dentro da igreja, foi comum durante um período, e hoje eu tornei isso, eu popularizei esse som. Deixa eu só aprofundar isso aí. Não tinha característica dele, mas tornou ele mais popular. Deixa eu só aprofundar isso aí que você falou. Eu entendi, mas você consegue... Eu sei que é difícil explicar, mas você consegue explicar a questão técnica, assim, em poucas palavras, assim, a diferença para o canto comum e o lírico, assim, para alguém conseguir exatamente que parte usa na hora de cantar, e consegue fazer isso? Sim. O que acontece é o seguinte: quando você canta com o canto popular, você usa muito pouca voz de cabeça. No canto lírico, a gente abre de uma forma bem complexa a boca e utiliza a voz de cabeça. O que é a voz de cabeça, né? Porque você ouve falar aí, a galera canta com diafragma. Também com diafragma. No canto lírico, ele se torna mais difícil, a colocação dele. Por quê? Porque você faz 5 respirações. Você faz a respiração intercostal, que são nas costelas, você abre as costelas. Você faz respiração de peito, que é muito utilizado com esses cantores. Os cantores utilizam muito respiração de peito para fazer o que a gente chama de belts. O diafragma, que é aquela respiração que é mais conhecida de todo mundo. A respiração aqui, nesses ossos nasais aqui, né? Porque eles têm fendas nasais onde passa o ar aqui. E a voz de cabeça, que ela passa aqui. Então, por exemplo,
eu cantaria, qualquer um cantaria. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Isso é uma voz popular. Eu amo a sua casa. Se eu fosse cantar impostado, seria Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Entendi. Eu enchi esse som, entendeu? Então esse som se tornou amplificado. Na verdade, o cantor lírico ele tem um amplificador dentro dele. Entendi. Porque o cara pode olhar assim, é só eu impostar a voz. Não é tão simples, né? Tem que saber o que você está fazendo, né? Usar a voz corretamente, né? É isso que você quer dizer. Tá toda uma técnica para isso. Sim, é verdade. Entendo. Muito bom. Fabiano. Estevão, então assim, você tem um ministério da igreja, o ministério da música, e você queria projetar esse ministério, vou ver se eu compreendo, você queria projetar esse ministério, depois assim, então eu vou ver algo para que as pessoas possam receber uma certa notoriedade no meu ministério. Então você começou a trabalhar o canto lírico, foi isso que eu entendi, correto? Isso! Exatamente isso. O que eu entendi? Eu falei assim, Fabiano, eu não posso ter igual todo mundo, entendeu? Sim. Eu tenho que ter um diferencial, porque senão eu vou ser mais um dentro da fruteira. Pensa no seguinte, só tem banana na fruteira. Eu tenho que ter laranja na fruteira. Aí eu falei, eu vou ter laranja na fruteira. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Isso impulsionou... Porque, por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei lá em 2003, 2000, o acesso à rádio era muito caro, cara. E aí, o que faz? A gente pagava 7, 8, 9, 10 mil na época para tocar na rádio. Nossa. E aí, como eu teria que andar com o ministério, sem tocar na rádio, fazendo uma vozinha popular. Eu tinha que fazer outra coisa. Entendeu? Como que eu ia fazer isso tudo? Não tinha como. Vozinha popular, cantar, rodar por aí. Eu falei, não tem como fazer isso. Eu tenho que utilizar tudo que eu estudei como recurso para eu poder comer uma fatia do bolo. E aí, isso impulsionou o ministério, porque o que acontecia? As igrejas estão sempre à procura de algo diferente. Essa é a realidade. É ser humano, né? À procura de algo diferente. E aí, quando eu ia aos lugares e lançava essa forma diferente de cantar, eu conseguia adeptos. E aí foi andando o ministério. Entendi. Tanto que, por exemplo, eu fiz televisão, eu fiz TVE. Tinha um programa na TVE chamado Reencontro. Pastor Nilson do Amaral Fanini, líder dos batistas durante muitos anos, no Brasil e mundialmente. Eu fiz esse programa durante muitos anos, o Reencontro. Tanto que muitos irmãos da Igreja Batista acham que eu sou batista. Eu cantei diversas vezes no Reencontro. Só por causa desse estilo. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Se eu for te contar as experiências de Assembleia de Deus, era muito engraçado. Por quê? Porque eu ia cantar nas igrejas, aí eu dizia para o pastor, eu ia com cartão, né? Aí dizia para os pastores, diga que o cantor Estevão Nascimento já chegou. O pastor via o cartão, e na Assembleia de Deus eles costumam dar oportunidade para o cantor cantar, né? E ele me chamava para oportunidade. Quando eu cantava dessa forma diferente, eu já tinha lá vários adeptos. Já conseguia ganhar aquela igreja, e assim ganhar, e o ministério foi crescendo. Boca a boca. Então, isso são as viagens, né? E não foi só crescendo no Rio de Janeiro. Ele foi crescendo em São Paulo. Ele foi, para você ver, esse mês agora eu fui ao Pará. Entendeu? E tudo legal. Por causa dessa linha, né? Entendi. Legal. Vai daí, Fabiano. Então, Estevão, pelo que tu falou, você decidiu seguir por esse ramo, por essa linha de canto. Sim. Se uma pessoa que também canta... Não é mais popular, mas é um diferencial. Vamos supor que, por exemplo, o Daniel também gosta de cantar. Vamos supor que o Daniel fala assim,
poxa, eu também estou querendo que meu ministério tenha essa expansão, e ele decida também seguir. A pessoa, tipo, não estou falando Daniel, qualquer outra pessoa, decida seguir por isso. A Sim. pessoa consegue ou tem que ter ou tem que ser um determinado tipo de voz, determinado tipo de canto, ou qualquer que eu falo com a pessoa assim, mas é uma coisa que é possível a qualquer pessoa que canta. O que acontece é possível qualquer um, porque, por exemplo, deixa eu te dizer o seguinte: o canto lírico ele é um estilo, é uma forma de canto. Não quer, existem vozes que elas vão estar muito mais adaptadas ao canto lírico. Isso não quer dizer que outra pessoa com uma outra voz que não seja tão adaptada ao canto lírico não possa fazê-lo. Pode. Inclusive, eu acho uma forma de você... o estilo, a forma de cantar conserva a tua voz durante anos. Essa é a realidade. Entendeu? Porque você tem uma forma de cantar aquilo dali. As pessoas pensam, não, ele deve estar forçando alguma coisa. A gente não força nada. Não existe a gente não força nada, pelo contrário. É uma forma de embocadura, é uma forma de colocação, de respiração. E eu decidi por essa linha, por quê? Porque seria o diferencial. Eu ouço poucos cantores fazendo essa linha. Eu posso dizer para você que quase nenhum. Entendeu? A gente tem um cantor chamado Marcos Rocha, que ele é da Novo Tempo, que ele também faz essa linha, mas ele já modernizou um pouco, em função de estar numa gravadora e ele precisa vender mais, ou precisa ter mais expansão. Então, ele fez essa linha. Para um cantor independente como eu tive que agir dessa forma para poder ganhar um público maior, para ter um público maior, para poder manter o ministério. Você me perguntou, Fabiano, se alguém quiser começar hoje a fazer isso, pode começar. O que ele vai precisar vai ser estudar, entendeu? Existe ele pode ir para o conservatório, a gente tem aí a Vila Lobos, nós temos o consulado italiano, que foi onde eu estudei também. Lá existe um coro chamado Coro Itália, que eles preparam você para ser um cantor lírico. E aulas particulares, você precisa investir dinheiro para isso. Eu estudei com bons professores, com Vladimir Cabanas, com o professor Joel Teles. Então você investe dinheiro para você poder fazer aquilo. Você não eu acordei hoje, quero cantar lírico, não é assim. Você vai aprender a técnica. O cara fala assim, acordei, hoje eu quero cantar lírico. Não, eu fiz só de estudos particulares, foram 3 anos. Entendeu? Só de estudos particulares, fora os conservatórios, que aí demoraram um pouco mais de tempo. Mas aí já estava adaptada, entendeu? Adaptada para fazer aquilo que eu pensei em fazer. Eu corri atrás disso. Era um estilo que eu já gostava, e aí eu corri atrás de fazer. Pô, muito legal. Eu te perguntar do Pará. Você viajou recentemente, eu vi. Eu já fui ao Pará, inclusive visitar esse meu amigo aqui, que ele morou no Pará. Eu fui lá visitar e estudava na escola adventista de lá. Então, fala pra gente dessa viagem. O que você gostou? Eu fiquei muito interessado, porque eu achei o Pará lindo, assim. Uma coisa muito interessante. Foi no interior. Foi no interiorzão. Eu fui para a cidade de Marabá, que fica a poucos quilômetros do Amapá. Ela fica lá em cima, no norte do Pará. Eu costumo dizer que é a segunda capital do Pará, depois de Belém. E eu fui à cidade de Marabá para um concerto que, na verdade, não era em Marabá, era numa cidade mais interiorana, chamada Jacundá. E eu fiz Jacundá e eu fiz Tailândia do Pará, que são cidades bem no interior mesmo, né? Eu fui para Tailândia, para uma campal, onde eu cantei para mais de 800 jovens. Só de juventude tinham mais de 800. Bem no interior. E cantei na cidade de Jacundá e depois eu voltei para Marabá para cantar na Comunidade 21, que é estilo uma nova semente no Pará. Nós fizemos 3 igrejas, a gente volta ao Pará, se Deus quiser, até o final do ano, acho que dezembro, para mais uma turnê lá e cantar em mais outras igrejas, mas aí acho que já é para o lado de Santarém, para aquele pedaço lá. Pará é maravilhoso, eu fui
Fui na praia do Tocantins, eu nem sabia que o Tocantins tinha praia. Sensacional, entendeu? Que é como se fosse um bolsão de água no meio do Tocantins. O Pará é muito rico na sua culinária, ele é muito rico em diversas questões, né? É um lugar muito cheio de vantagens. Vantagens. E eu gostei muito de ter ido ao Pará. O povo muito simples, o povo muito humilde, porém muito carinhoso, muito caloroso, muito receptivo e muito crente. Pô, que E legal. isso me deixou muito feliz. Para você poder ver, as campais do Pará são comuns, né? As Sim, campais são comuns. verdade. Eu pensei assim, gente, só tem campal aqui uma vez no ano, e quando tem? No Pará, de 3 em 3 meses, todo ano, até campal. Eu falei assim, gente, que sensacional, onde vai um pregador para levar uma mensagem poderosa para o povo, e onde vão músicos para cantar. Então, quer dizer, eu gostei muito de ter ido ao Pará. Eu fiz Pará, já fiz o Acre também, que foi maravilhoso. Que o norte e o nordeste do país estão muito linkados à fé, entendeu? Enquanto o sudeste não está tão linkado assim, eu acredito por causa do dia a dia, do trabalho muito sem tempo para nada, né? Em contrapartida, você está lá no Pará e eles conseguem vivenciar isso bem legal. Pô, legal. Fabiano, era perto esses lugares que ele foi? Onde você morava ou não tem nada a ver? Não. Agora, Santarém, eu já fui em Santarém. Na associação que eu trabalhava, a sede era em Santarém. É capaz, lá se você for no final do ano, você tem que ir em Alter do Chão. Cara, tu vai gostar. É uma praia também de água doce, no Rio Tapajós. Já ficar impressionado. Sim, E aí daí, Fabiano, eu vou. sim. Sim. Ô, Estevão, você tá ainda falando sobre a questão do canto lírico. As poucas vezes que eu já ouvi, como você falou, é uma coisa que meio que rara na igreja. As poucas vezes que eu ouvi foram sempre ligadas ao contexto religioso. Estou falando a nível do Brasil, existe canto lírico fora do público religioso? Sim, claro, sim. Existe. Porque na realidade, Fabiano, a galera o pessoal do canto lírico ele se prepara para o teatro. Uhum, O canto dele é para as óperas, entendeu? O canto lírico é para ópera. Nós nos preparamos para a ópera. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que essa voz, ela sem o auxílio de microfone, acompanhado de uma orquestra, alcance um ambiente grande. Essa é a ideia. É um megafone vivo. É você projetar esse som que ele caiba dentro de um teatro. Essa é a ideia. Por isso que, por exemplo, alguns vão ver, de repente, às vezes, quando eu dou um agudo e jogo e dispenso o microfone, porque essa é a realidade, eu dispenso o microfone no agudo. Por quê? Porque eu estou enchendo a voz de tal forma para encher o teatro. O lírico ele foi feito para o teatro. Eu utilizo ele na igreja como um recurso para o meu ministério, mas ele é para o entendi. teatro. Uhum, Ele é uma música. Você vai ver no lírico a música profana, você vai ver no lírico o que nós chamamos de a comédia, você vai ver o drama, você vai ver sensualidade no lírico, você vai ver feitiçaria no lírico. Quando nós cantamos Carmida Burana, que é uma ópera, tem um momento da ópera que a gente fala sobre a sorte. Nós não acreditamos em sorte, nós somos cristãos, mas a sorte é cantada numa ópera. Então, na verdade, o canto lírico ele é popular na Europa, como na Itália, na Espanha, com o intuito de você, como uma música popular mesmo. Um grande exemplo desse, e quem popularizou muito o lírico, foram 3 tenores que você já deve ter ouvido falar: Luciano Pavarotti, Plácido Domingos e José Carreira. E Andrea Bocelli, eles popularizaram esse som, entendeu? Botaram cantores pop para cantar com eles, essa coisa toda. E porque o canto lírico, da verdade, ele é o canto da elite.
Quando você vai ao teatro municipal, elas vão, as mulheres de longo, os homens de terno, de smoking, porque eles vão para a noite para assistir um espetáculo. Essa é a realidade. Um espetáculo de voz, um espetáculo de orquestra. Ele não foi feito para a igreja. Essa é a realidade. Entendeu? Eu utilizei na igreja que eu sou um garoto esperto, né? Carioca, né? Aí eu falei assim, vou usar ele em meu favor. Mas ele não foi feito para a igreja. Essa é a realidade. Deixa eu te perguntar sobre a questão do seu trabalho musical. Você já falou que tem 3 CDs aí, se eu não perdi a conta, né? Você trabalha com música. Eu acho que eu vi você dando aula numa universidade, enfim. A pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui que trabalha com música. Dá para viver de música bem? Ou é muito difícil? Agora uma pergunta que ela é assim, muito crucial. Vamos lá. Você viver de música no Brasil, existem 2 fatores assim que são muito complexos, né? No meio evangélico, eu vou dizer o período que deu para viver de música com muita facilidade e que não é o mesmo período de hoje. Quando eu comecei a cantar, eu fiz vocal para o Luiz Cláudio, fiz vocal para um montão de gente aí, a gente conseguia viver de música botando o pé na estrada, né? Viajando o Brasil inteiro, cantando de norte a sul, sem ver filho nascer, sem ver criança crescer, sem ver os irmãos crescerem, sem ver os pais, você conseguia fazer isso. E aí você estourava na rádio, conseguia manter a rádio, e aí você conseguia viver de música. Mas, hoje em dia, você pode ver que muitos cantores do meio gospel se tornaram pastores, se tornaram líderes de igreja. Porque hoje você ganha através do streaming. E no streaming paga muito pouco. Você, para poder ganhar dinheiro no streaming, você precisa estar muito conhecido, muito rodado, e ainda assim, precisa de muita luta para poder ganhar dinheiro no streaming. Eu vivi um período, sim, da minha vida de música e não posso dizer para você que vivi mal, porque não fui. Eu estaria mentindo para você. Só que teve um momento que eu decidi, eu mesmo, ter o meu trabalho. Por quê? Porque quando você vive de música somente, você não vive. Você sobrevive se você não tiver uma gravadora, se você não tiver um selo que te empurre. Se você for independente, você sobrevive. No sentido não do ganhar dinheiro, mas do tempo. Porque aí você passa a cantar não mais por prazer. Você passa a cantar porque você quer dinheiro. E aí o foco Jesus Cristo se torna simplesmente uma utopia. Por quê? Eu vou tirar pelas nossas igrejas adventistas, tá? Eu canto muito em Batista, canto muito em Assembleia de Deus. Inclusive, a Assembleia de Deus é a segunda igreja que eu mais canto depois da igreja adventista. Eu digo para você o seguinte, no passado a gente mandava cota de CD e ganhava dinheiro com cota de CD. Isso qualquer cantor. Hoje, o que a gente faz? A gente manda um valor de uma oferta, a igreja tendo condições de pagar por esta oferta, ela nos contrata, ela não tendo condições, você não é agendado. As nossas igrejas, elas não têm dinheiro local que fique nelas. Então, o custo para trazer um cantor hoje é muito mais difícil do que na época do CD e do LP. Não, concordo. Quando você vai para a Assembleia de Deus, que você fala assim, mas na Assembleia é um caso diferente. Não é diferente. Porque os assembleanos, eles têm menos recurso financeiro, é um povo mais simples. Então, com o que o cantor ganhava dinheiro lá? Quando ele ia com o CD. Ele ia lá, vendia o CD dele, a Assembleia de Deus comprava... Eu já fui em festa de Assembleia de Deus, antes de comprar 200 CDs meus. Nossa. Para poder ir numa festa. Olha, eu mandar 200 CDs para o campo e o campo vender 200 CDs. Luiz Cláudio a mesma coisa, 1000 CDs e o campo vender 1000 CDs. Só que, por exemplo, hoje o recurso é menor, porque você diz assim, olha, a minha agenda custa 3 mil, a minha agenda custa R$700.
Entendeu? Para algumas igrejas é pesado pagar R$700, R$600 por uma agenda. E aí, por exemplo, como que você faz para viver da música, manter o ministério gravando, cuidar da sua família? Não tem como. Produzir clipe é caro. Produzir vídeos para o YouTube são caros. Existe um custo para isso. É verdade. Mas, pelo que eu entendi... Quem aparece da tua porta? Por exemplo, a gente paga música, a gente paga compositor. E atrás da gente tem o compositor, tem os músicos que recebem para poder manter isso daí. Não é só eu, entendeu? Eu pago músicos, eu pago compositores, eu pago produtor, eu pago toda uma infraestrutura, fotógrafo, todo mundo que está atrás. Uhum. Não, concordo. Então, eu sempre toco nesse ponto aqui, porque às vezes, por exemplo, eu vou à igreja cantar de forma amadora, eu não sou profissional, mas eu falo assim, poxa, irmão, dá para me arrumar pelo menos o combustível? Sempre falo isso, né? E às vezes algumas pessoas não querem nem dar isso, alegando assim, poxa, mas é de graça receber, de graça dar, você está cobrando. Eu falo, não estou cobrando, mano. Eu só vou ter esse gasto. Não, então, mas eu não acho nenhum absurdo cantor profissional pedir, né? Só que algumas igrejas não têm condição mesmo, mas tem aquele que não quer dar por ideologia. Não concordo. Pessoa... O que eu penso, Daniel? Eu vou dizer para você aqui no podcast, alguns vão querer me apedrejar, mas eu nem ligo, entendeu? Mas eu vou te dizer uma coisa. Não existe esse texto de graça dar e de graça receber no sentido de mantermos. Uhum. Porque, por exemplo, você precisa de fazer uma aula de canto. Você chega lá e diz assim, de graça dar e de graça receber. Não é assim que funciona. Você mesmo já falou, o músico... precisam ganhar. Você não chega, ainda não temos carro água, que você coloque água no seu carro e chegue na igreja. O que eu acho estranho é que as pessoas não querem investir no reino. Investem no melhor celular para elas. Uhum. Elas investem na melhor roupa. Eu não sou contra. Eu sou a favor da melhor roupa, eu sou a favor do melhor celular, mas eu sou a favor do reino. Sabe por quê, Daniel? Porque a única coisa que levaremos desta terra para a eternidade é o que o Senhor tem plantado em nossos corações. E quando eu abençoo um ministro, eu estou abençoando o reino. E dizendo assim, que venha o teu reino. Uhum. O grande problema quando uma igreja me liga e eu digo para ela quanto é a oferta, eu não estou preocupado em ganhar fortunas com a igreja. Entendeu? Mas tem um cantor que cobra 4. Beleza. Tem um cantor que cobra 5 mil. Beleza. Eu não sei qual é o custo dele. Entendeu? Quando o Daniel disse assim para mim, olha, eu preciso do dinheiro do combustível, porque o Daniel, ele está doando toda a força dele de trabalho, ele está doando tudo que ele aprendeu, tudo que ele tem para oferecer ao Senhor e para a igreja local, porque a igreja vai comer deste pão, mas ele precisa chegar na igreja. Ele precisa ser abençoado. O texto diz que nós precisamos abrir os celeiros e que o Senhor abrirá consequentemente os celeiros do céu. Mas eu tenho que fazer minha parte. Verdade. Infelizmente, eu dizer de graça dar e de graça receber é fácil quando eu invisto fé. Porque o que eu costumo dizer? Outro dia eu falei, irmãos, eu posso dizer que eu tenho fé. Eu não sei se o irmão tem. Por quê? Porque ninguém é capaz de investir 20, 30 mil num trabalho sem saber se vai ter um valor de volta. Exatamente. E quando a gente lança um CD, a gente não sabe se vai ter um valor de volta. Verdade. Eu não sei. Eu já investi 6 mil em composição, eu não sei se eu vou receber de volta. Sim. Isso é fé. Então. Por isso que eu costumo dizer para muita gente que os cantores têm mais fé até do que os pastores. Eu acredito, eu concordo. É algo muito polêmico, assim, o pessoal não entende. Um valor
Você investir um valor alto sem saber se vai voltar, é muita coragem, meu amigo. Não entendo. É porque nós confiamos que Deus vai abençoar, que os celeiros serão abertos, mas não quer dizer que vai ser certo aquilo acontecer. A gente E é o que entrega você na mão do falou, Senhor. né? E é o que você falou. Você tem uma banda, às vezes, tem um compositor, tem pessoas que dependem daquilo, não é só você ir lá e pronto. Tem um músico que vai tocar para você. Tudo isso. É verdade. Daqui e dali. Entendeu? É o compositor que eu preciso, é o cantor, são as pessoas que estão à volta. Entendeu? E às vezes o cara acha, não, irmão, mas isso tudo. Irmão, o que é isso tudo diante de um ministério que você mantém ele? Eu não entendi o que é isso tudo. Tudo para mim é um apartamento da Vieira Soto. Vamos lá, Fabiano. Vaquei aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. No início, quando você resolveu cantar, e assim, deve ter casado, como tu falou, o canto lírico, ele é um canto ainda não tão popular. Deve ter causado uma estranheza. O que você ouvia das pessoas quando começou? Eu fiquei pensando assim, quem sabe o pessoal já fala assim, você tá gritando quando tá cantando? Tá fazendo muita... O que o pessoal falava? Assim, como foi esse primeiro momento do pessoal ouvindo o canto lírico? Eu já ouvi de tudo, Fabiano. A gente vai rir um pouco. Eu já ouvi gente dizer para mim assim, irmão, o senhor está cantando mesmo ou o senhor está fazendo mímica cantando em cima de alguém tocando? Eu falei, não, eu estou cantando mesmo. Eu já ouvi alguém dizer, mas para que essa exibição, essa voz toda? Já ouvi isso também. Mas também já ouvi que o que eu faço é muito legal. Entendeu? E para mim, eu sou assim, também não sou muito cara de pau, né, Fabiano? Então, para mim, eu não. Entra aqui, sai aqui. Eu não me maravilho com um elogio, eu não fico maravilhado, o irmão me elogiou, a igreja me elogiou, não me maravilho com isso. Mas eu também não me espanto quando as pessoas se espantam. Porque às vezes o cara também não tem esse conhecimento, Fabiano. O cara está vendo eu fazer aquilo pela primeira vez. Ele fica muito espantado às vezes. Teve uma igreja que eu fui cantar alguns anos atrás, acho uns 3, 4 anos, que eu terminei de cantar e eu esperei, que eu sempre gosto quando a igreja diz amém, porque amém quer dizer assim seja. E aí, eu esperei que a igreja dissesse amém. Eu falei, irmãos, mas por que vocês não falaram amém? E aí eles disseram, a gente está espantado. Eles ficaram estapelados. Sabe quando o cara tem um choque e diz assim, gente, tá vendo muita coisa, será que ali é verdade? Então, eu não tenho mais... no início, bem no início do ministério, eu ainda não tinha essa maturidade. Então, algumas críticas conseguiam me ferir. Mas eu, como sou cara de pau, vou levando as coisas e vai fluindo. Depois, passou a ser normal, né, para mim, porque você vai em alguns lugares, as pessoas ficam espantadas, depois as pessoas vão se acostumando e aí vão chamando. Tanto que eu fiquei muito espantado de ter sido convidado para cantar nos 40 anos de Clubão. E aí eu falei assim, gente, os caras me convidaram, a juventude me convidou para isso. E aí eu lembrei que eu gravei algum tempo atrás um hit chamado Vem com Josué lutar em Jericó. E aí esse hit ficou bem conhecido e os jovens se amarram nisso. Eu falei, gente, os caras gostaram desse lance e eu vou lá fazer isso daí. Então, eu acho que assim, primeiro, a gente tem que se apropriar daquilo que a gente decidiu fazer. Eu decidi fazer aquilo, eu vou me apropriar daquilo, eu vou vestir a roupa daquilo. E eu vou fazer o melhor dentro daquilo que eu sei fazer. Então, essa foi muito a minha visão. Legal. Deixa eu te falar, o cantor ele tem o hábito do aquecimento, acredito que você faz isso. Fala um pouco aí do seu preparo antes, não sei se você está se preparando aí, acho que você falou que estava na igreja, né? Hoje seu ritual vai assim. cantar, né? Hoje o Querigma Coral vai cantar, a gente está em festa aqui, tem 2 dias de festa. O coral está fazendo 3 anos, né? É um coral que eu estou com a regência deles há 3 anos. O que significa querigma? Querigma quer dizer os que proclamam, aqueles que anunciam. E é um coro interdenominacional, que eu tenho gente de tudo quanto é igreja,
Sua maioria, claro, é adventista, mas eu tenho gente de tudo quanto é credo, tem gente do meu trabalho que decidiu cantar com a gente. Eu costumo dizer que é muito mais do que música, é um lugar de cura para as pessoas. Eu não quero saber da sua vida. Cristo é que tem que saber da sua vida. Eu tenho que chamar você. O texto bíblico diz assim, ide e pregai. O meu papel é ir pregar. A sua vida você trata com Jesus. Como você me perguntou, como que é o meu preparo, né? Existe toda uma regra. Eu cumpro a regra de vez em quando eu não cumpro, não. Mas o que é o cumprir a regra? É o aquecimento antes de cantar e o aquecimento e o desaquecimento depois que você canta, tá? Eu costumo dizer que o desaquecimento ele tem um poder muito terapêutico, muito mais do que o aquecimento. É importante que, por exemplo, vou cantar hoje. Eu não coma chocolate, porque o chocolate inibe a voz, né? A potencialização da voz é menor. Quando eu bebo água, pode ser até gelada, mas eu esquento ela na boca, porque eu vou cantar. E muitas das vezes você vai me ver lá quietinho na frente, de olho fechado, eu estou aquecendo, fazendo aquecimento interno, que é o bocejo e o interno, aí eu faço aquele aquecimento. Uma vez que a voz esteja aquecida, eu já não jogo água nela nem em temperatura normal. Aí eu canto direto sem beber água. Aí a pessoa pergunta, mas por quê? Porque a voz já está aquecida. Se eu jogar água nela, eu tiro ela da posição. Você muitas vezes vai me ver eu cantando, mirando não para a igreja, mas olhando para um ponto. Aquilo dali é exatamente para eu jogar a voz naquele ponto e a voz ficar ampla. É uma técnica, realmente, isso é técnica do canto lírico. O cara canta numa posição que ele jogue a voz para um ponto e abra a voz ali dentro. São coisas que eu faço sempre. Você vai me ver como fazer isso. Entendeu? Que é o preparo que eu utilizo. Preparo técnico de aquecer antes, desaquecer depois, evitar chocolate, evitar iogurte ou leite, seja ele de soja ou não, porque ele cria mucosa antes de cantar, entendeu? E eu ainda vou te contar uma novidade, você não sabe. Eu tenho bronquite, então eu tenho que fazer o dobro, entendeu? As pessoas nem acreditam, mas é real. Eu tenho bronquite, eu tive muitas crises de rinite a vida inteira, mas aí depois eu fui me cuidando, fazendo todo o tratamento, fui melhorando. Inclusive o canto foi um dos caminhos para a minha melhora da bronquite. Então, o grande segredo é aquecer antes, para não instalar a voz, e desaquecer depois. E chocolate, leite, seja ele de soja, seja ele leite de vaca, seja o que quer que seja, que cria mucosa vocal, não é bom. Legal. Quer ir daí, Fabiano? Eu vou. Por exemplo, se eu estiver louco, eu utilizo um gargarejo que é feito de limão, um pouco de sal e água morna. A água tem que estar morna, que é para a temperatura da corda vocal, eu limpar a corda vocal. Show de bola. Quer ir, Fabiano? Eu vou. Sim. Estevão, eu, pelo menos, sou assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre me inspiro em alguém para poder fazer aquilo. Por exemplo, eu gosto de correr, aí eu pesquiso pessoas que são corredores, falo assim, eu quero me inspirar nesse corredor. Quando vou pregar também, já me inspiro em algum pregador. Eu, como professor, me inspiro também em algum professor. Você se inspira em algum profissional para poder também... Eu me inspiro assim, eu tenho alguns cantores que eu gosto de ouvir, tá? Mas existe um cara que eu sou, assim, extremamente apaixonado por ele. É um cantor que ele é considerado o maior barítono do mundo. Eu não sou barítono, não sou tenor, mas ele é considerado o maior barítono do mundo. No meio evangélico. Ele consegue segurar uma nota durante 1 minuto. O nome dele é Whitley Phillips. O Whitley Phillips é um pastor de comunidade religiosa da Igreja Adventista, foi durante muito tempo. Ele canta na Posse dos Presidentes. Eu conheci ele no Brasil e foi muito gratificante. Ele, para mim, eu não digo que meu ídolo,
mas ele é a minha referência em termos de música. Gosto muito dele. Aí no Brasil, eu gosto de cantores antigos, que eu sou eclético, eu ouço de tudo. Não vou dizer para você que eu só ouço só música cristã, não. Eu ouço ópera, eu ouço... Claro, não ouço samba, né, gente? Mas eu ouço tudo que vocês podem imaginar que seja assim, que seja bom, agradável e que não me tire os pensamentos cristãos. Então você vai me ouvir, de repente ouvir Tom Jobim. Eu vou ouvir Tom Jobim. Mas os cantores, já ouvi Aguinaldo Timóteo, já ouvi os caras todos, Aguinaldo Raiol, Aldemar Dutra, já ouvi os cantores evangélicos antigos, então eu gosto de vários, como Isaías Mendes, Vitorino Silva, Feliciano Amaral, esses caras todos, os quartetos antigos nossos, eu gosto também. Gosto das coisas novas também, eu sou muito eclético, então eu ouço muita coisa. Eu não ouço só uma coisa, entendeu? Legal. Osés de Paulo, você gosta de ouvir também? Osés de Paulo. Claro! Oséias, Álvaro, Álvaro Tito. Matos, tudo isso. Nem falo. Eu cantei muitos eventos com Álvaro, com Matos, entendeu? Se você falar no meu Instagram, você vai ver. Eu com Marquinhos Gomes, eu ouço esses caras todos. Eu tô cantando umas músicas do Osés de Paulo, mas não naquele tom. Eu peguei um tom mais baixo, aí tô cantando agora. Muito legal, me apaixonei, assim, a melhor coisa que eu já fiz. Osés tem uma obra muito boa. Muito linda essas músicas. E eu já fiz, muito bom. Deixa eu te falar, é uma curiosidade minha mesmo. Você canta solo, certo? Pro teu estilo, assim, já chegou algum convite para quarteto? Você consegue cantar em quarteto assim? Quando canta em quarteto, você se adapta em grupo? O que é essa, assim, que não seja lírico? Cara, poxa, eu preciso de um primeiro tenor aqui. Aí você vai no lírico mesmo, ou você se adapta se o quarteto precisar naquele dia? Como é que é isso? Vamos lá. Vou te dizer. Eu curto quarteto, mas não curto quarteto para cantar em quarteto. Eu curto coro. Eu gosto muito de coral. Eu entendo. Eu nunca testei fechar a harmonia do quarteto, porque minha voz é muito grande. Mas eu posso testar. Isso daí não me impede de fazer um primeiro tenor no quarteto. Eu nunca testei. Não sei se eu me adaptaria, né? Mas o que eu sempre curti muito, eu com algumas sopranos aí, mas o que eu sempre curti muito foi coro. Eu sou apaixonado por coral, gente. Pô, legal, gostei. Então você nunca teve essa experiência? Nunca teve essa experiência? Não, nunca tive. Os quartetos que eu mais gosto é o Gilead, o Arautos, o Atos. Eu gosto também do Vox. Eu gosto desses quartetos. Legal. Fabiano, quer ir aí ou eu vou? Sim. Estevão, você parece que já viajou muitos lugares, foi em muitas igrejas, conheceu muitos lugares e pessoas. Me fala um momento marcante nessa trajetória. Um momento marcante? Escolhe não tem um momento. Tiveram muitos momentos marcantes, né? Mas eu acho que um momento bem marcante foi a primeira vez que eu cantei na Câmara dos Deputados. Nossa. Foi o momento mais marcante. Quando eu recebi uma honraria também na Câmara. Foi um momento bem marcante. A Câmara dos Deputados foi um momento bem marcante para mim. Um outro momento bem marcante também para mim no Ministério foi quando eu fui ao presídio Santo Expedito, que é um presídio de menores. Eu fui na mesma época que prenderam o João Hélio. Eu cantei naquele presídio. Foram momentos bem marcantes, porque foram momentos de conversão. Ao terminar de cantar, as pessoas vieram à frente atendendo o apelo. Naquele lugar de trevas. Então, foi um momento marcante para mim. E a Câmara também foi um momento marcante, porque eu cantei para os líderes do nosso Estado.
e eu via o mover do Senhor naquele lugar. Foi um momento marcante. Que legal. Você falou aí desses... Não é mito, pelo que eu entendi, né? Muita gente fala que é. Então, vamos lá, só para frisar aqui. Chocolate, no dia que cantar, não é recomendável. Leite, né? E essa parte da água eu já tinha ouvido. No caso, você aqueceu, não é para beber água. Não bebo mais água. A voz aquecida, eu não bebo mais água. Porque o que acontece? Quando você bebe água, seja ela em temperatura normal ou não, você quebra a colocação dela. Vou te dizer por quê. Vou te falar fisiologicamente, tá? A corda vocal é um local quente. Os músculos, eles fazem assim, eles encostam um no outro e eles vão se aquecendo. No momento em que eles estão quentes e eu jogo água, eu tiro o aquecimento deles. Eu sugiro, inclusive, que, por exemplo, qualquer um que cante, que todos os dias cante pelo menos meia hora. Por quê? Porque você vai acostumando a musculatura vocal. Eu canto quase todo dia, né? Muito mais do que meia hora, que eu canto quase o dia inteiro. Músico, eu costumo dizer que músico, se bobear, ele canta até quando está dormindo. Então, eu tento sempre cuidar dessa parte, porque quer queira, quer não queira, a voz é um instrumento, né? Então a gente precisa cuidar dele. Certo. Cuidar dele. Deixa eu aproveitar aqui, que a gente vai ter que falar dessa parte. Você dá aula de canto lírico? Você só recomenda? Como é que é o seu trabalho? Além de cantar. Não, hoje, na verdade, hoje, eu trabalho para o Raí, jogador de futebol. Né? Eu trabalho na Fundação Luz de Letra. Há 17 anos eu cuido de jovens. Né? Eu sou tutor de um programa de jovens na Fundação, já há 17 anos. O que a gente faz fora da Fundação? Além do Ministério cantando, eu cuido do coral, do Querigma, e eu ainda cuido de termos uma escola de música aqui no Jardim Novo, na Igreja Adventista do Jardim Novo, onde eu dou canto aqui. A minha matéria na escola de música é canto. A gente tem um grupo de pessoas que a gente dá canto aqui, eu ensino canto popular, e alguns que quiserem estudar canto bíblico a gente ensina. Hoje a gente está com um número assim, pesado até de alunos, né? Eu não posso, porque na verdade a minha aula é coletiva, ela não é individual, porque eu não tenho muito tempo para dar aula individual, mas a aula coletiva. E a gente tem conseguido atingir bons resultados. Mas você dá aula particular, se algum aluno quiser, ou não está aberto? Até para você quiser falar aí, ou não tem nenhuma exceção. Não tem, de repente, se o horário da pessoa casar com o meu, a gente consegue fazer. Senão fica a próxima oportunidade. Tá certo. Eu indico com quem eu estudei, entendeu? Que, por sinal, por exemplo, eu tinha um jovem que queria estudar comigo, eu não tinha o horário que ele precisava. E eu falei com ele, olha, eu vou te indicar o meu professor, com quem eu estudei anos atrás. E aí, passei ele para ele, o professor adorou, está lá dando aula para ele, ele está amando, ele está aprendendo a técnica para poder cantar com a voz colocada, essa coisa toda. Está dando certo. Show de bola. Fabiano. Estevão, você falou que foi para o Acre, foi para o Pará, e as igrejas, em geral, as denominações, já falam muito da questão da unidade, mas mesmo buscando essa unidade, a gente vê que ainda existem peculiaridades devido a questões culturais, e é difícil manter também muito igualzinho, estou falando agora a nível de Brasil, um país tão grande, com tanta variedade cultural. Você viu algo na igreja, em algum desses estados, que te mudou como cristão, como pessoa, como cantor? Olha, vou te dizer para você o seguinte, tanto no Acre quanto no Pará, no norte do país, o que me encantou muito nesse país de dimensões continentais é que, por exemplo, dentro da mensagem adventista,
é a mesma coisa. Mas o que Sim. me encantou muito é o amor que os irmãos têm, tanto entre eles, quanto com a pregação do Evangelho. Quando você vai para o norte do país e para o nordeste do país, pelo menos nos lugares onde eu fui, eu vi que eles têm uma expansão, um afinco pela pregação do Evangelho muito grande. Então, isso foi o que me impressionou muito. Para você poder entender, eu fui a uma igreja chamada... Eu fui à Tailândia do Pará, nessa campal. O culto começou umas 7 horas da noite. Eu comecei a cantar às 8 e só parei de cantar às 10. Nossa. Um culto de 3 horas. No Rio de Janeiro, o máximo que a gente faz é 1h30. E quando temos 1h30 no circuito do Rio de Janeiro-São Paulo, é porque é um grande concerto, é uma festa grande. Sim. E eu fiquei assim muito impressionado. Você já respondeu aí o que eu ia perguntar, o Fabiano falou, mas além disso, você sentiu alguma questão cultural nessas igrejas, dentro ou fora do Brasil? Você deu um exemplo, o culto demora. Mas aqui, eu falo assim, a igreja aqui no Rio de Janeiro, não estou sabendo explicar isso, ela é um pouco mais calma, vamos falar a verdade. Se alguém vai bater palma, a pessoa já olha para tua cara assim, meio estranho. E lá, é tranquilo? Você bate palma? A igreja é mais fervorosa. Eu estou te falando, a igreja é mais fervorosa no norte do Então, show. Nordeste. Entendeu? E quando, por exemplo, quando eu fui para fora do país, para os países latinos, como eu fui à Bolívia, o povo é muito fervoroso. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu não tive a oportunidade de ir à África, nem de ir aos Estados Unidos, nas igrejas do Brooklyn. Não tive. Mas o latino aqui, ele é muito fervoroso. Pelo menos na região que eu fui, na Bolívia, eu achei muito fervoroso. Fabiano, para mim aqui já deu. Tem mais alguma coisa aí? Só para finalizar, e para o futuro, tem algum sonho, algum projeto que você está planejando? Olha, vamos lá. Eu estou fazendo um trabalho que eu devo lançar agora no final do ano. 2 singles, e aí vou lançando eles aos poucos. São 6 singles que foram gravados, e vou lançar eles aos poucos nas redes sociais. Eu pretendo aumentar esse trabalho evangelístico que eu tenho com o ouro, né? A gente solidificar isso mais ainda. E pretendo ir a estados aonde eu não fui. Eu quero ir a lugares onde eu não fui cantar do Evangelho de Cristo. Muito bom. Olha, então a gente vai agradecer, já vou deixar meu agradecimento. Eu gostei de verdade, assim, especialmente esse papo da questão do canto lírico, aprendi bastante. A gente vai orar para o seu ministério e depois manda material sobre o seu pai, Amém, porque eu quero ver mesmo. Eu e Fabiano sou professores de história. Eu já me interessei. Eu já me interessei, quero ler mesmo, tá? E ver esse documentário. Que Deus abençoe seu ministério, agradeço de verdade. Olhe por nós aqui nesse projeto, a gente está começando e quer crescer. E divulga aí pra gente também, quando sair, puder divulgar nas suas redes sociais, vai ser bênção, tá bom, Estevam? Obrigado mesmo, Fabiano. Se você quiser, nós estamos à sua disposição. Eu que agradeço. Também gostei muito, muito obrigado, aprendi bastante, achei muito interessante. E só deixa agora o pessoal saber as suas redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar, quiser ouvir, quiser saber onde você está, para quem está estiver perto, poder ir lá te ouvir. No YouTube, você vai achar Estevão Nascimento. Rapidinho. Facebook, Estevão Nascimento. Quando você vai para o Instagram, você vai achar Estevão Nascimento Cantor. @Estevão Nascimento Cantor. Você tem também @Querigma Coral, que você vai ver coisas lá relacionadas ao meu ministério também. É legal. Então, beleza, Estevam. Se você me convidar para a igreja, eu vou te dar um número com quem você consegue falar e agendar, que é o 97352-8558. 21 97352-8558.
Show de bola. Quer deixar uma palhinha aí de alguma coisa pra gente aí no final? Posso cantar com vocês. Deus é bom, veja o que Ele fez por mim. Deus é bom, vai fazer contigo assim. Um amigo pode amar você, ele pode até te socorrer, mas só Deus é bom. Amém, glória a Deus. Só Deus é bom. Isso aí, muito obrigado, tá? Valeu, galera. Obrigado. Mais um Papo Ilimitado S.A. Tamo junto. Valeu, Fabiano. Valeu, galera. Valeu, Até a próxima. Tchau. Tchau.